Bem, pessoal, bem-vindos. Eu sou o Bruno Cristiano, trabalho no setor de engenharia de aplicação de produto e vamos falar um pouquinho sobre a linha de bônus de passagem, tá? Primeiramente, uma introdução. O que é um bônus de passagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a especificação do que seria um bônus de passagem. Um bônus de passagem, pela sua especificação, seria o quê? Uma peça metálica com ou sem revestimento. No nosso caso, é borne para trilho, né, para painéis elétricos. Então, esse conector ele tem revestimento em poliamida, tá? Então, é uma peça metálica com revestimento, no caso da Pro Alto, onde passa e se fixa um fio ou ligam-se mecanicamente dois ou mais componentes elétricos, tá? Então, o que é um bônus de passagem? Ele vai ligar, ele vai conectar dois ou mais pontos, dois ou mais cabos elétricos, tá? Nós temos os bônus simples, exemplo, que você tem uma entrada e uma saída para cabo. Nós temos os bônus duplos, que você consegue conectar dois cabos e tem a saída de outros dois cabos para poupar espaço em painel. E nós temos outros tipos de bônus também, tá? Então, um bônus é uma peça metálica que conecta dois ou mais pontos. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre as marcas parceiras. Quem são os parceiros Pro Alto na linha de bônus de passagem? Nós temos um dos parceiros melhores e mais antigos da Pro Alto, chama-se Upum. É situado em Xangai, na China, tá? Fundado em 1995 e tem negócios com mais de 3 mil empresas ao redor do mundo. A marca registrada da Upum é copiar ou simular, tá? De uma forma idêntica às marcas, exemplo, as principais marcas ou principais players do mercado da linha de bônus de passagem. Por exemplo, a Upum tem uma linha UJ5 e a linha UKJ, que são 100% idênticas, até esteticamente, não só tecnicamente, à linha da Phoenix Contact, que é um concorrente grande nosso. Tá? A Upum, ela tem a linha USK, que é 100% similar, tá? Idêntico a linha da Conexel, Vadmiller, linha SAC, que é a linha SAK, tá? Então, a Upum tem essa marca registrada. A Upum foi a primeira marca de bônus de passagem que a Pro Alto já adquiriu e comprou, está trabalhando até então, ok? Nós temos também outra marca que é antiga, que é um parceiro que nós estamos descontinuando da linha de bônus de passagem, que é a Dexon, tá? Sobre a Dexon, nós vamos falar mais sobre o vídeo tópico item sem giro, para que a gente consiga escoar, para o time escoar, tá? Nós temos esse parceiro Dexon da linha de bônus para a placa de circuito impresso, porém, a linha de bônus de passagem nós não compramos mais, tá bom? Então, a Dexon é um parceiro também chinês. Nós compramos uma família específica de bônus, linha Puxin da Dexon, mas que nós não estamos mais comprando por questões estratégicas da Pro Alto. Tá? Então, é um parceiro antigo que nós não vamos mais fazer transações e comprar e vender os produtos dessa marca. O parceiro mais atual que nós temos hoje seria a Dinko, tá? A Dinko foi fundada no ano de 1983, tá? E o que chamou a atenção da Pro Alto para ter outro parceiro da linha de bônus, como nós já tínhamos o PUM para ter a marca Dinko. O parceiro PUM não tinha ainda desenvolvido, na época, a linha de bônus Puxin. Então, a gente encontrou a Dinko num stand, numa feira, tá? A FIE, e aí a gente viu que ele já tinha um grande portfólio de bônus, de tipo de conexão Puxin, tá? E então a Proauto ficou bastante interessada em fechar uma parceria com eles, porque o Boni Puxin no mercado está em alta. Então a gente conseguiu fechar uma parceria com eles da linha de Boni Puxin, tá? A linha de Boni Parafuso também hoje a gente tem um grande portfólio da linha da Dinko. E as duas linhas principais Dinko é a linha DK Parafuso e linha DP Puxin, tá? Também temos outras linhas Dinko, exemplo, linha de Boni Ulhal, que é a linha DKM, tá? Que por enquanto não temos a pronta entrega, até escoarmos uma quantidade da Upum, porém é uma família que nós vamos trabalhar no futuro. Temos também outra linha de Boni da Dinko que nós queremos escoar, vamos falar um pouquinho sobre isso no tópico item sem giro, que é um vídeo à parte. A linha TBD, que é um bônus cinza, que não tem certificação, e vamos tentar escoar aí com o time, tá?
Então, hoje, a principal marca que nós queremos e tendenciamos trabalhar na linha de bônus de passagem na ProAlto é a Dinco, tá? O segundo player e o segundo parceiro que temos como opção ainda em estoque seria a marca Upum, tá certo? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as certificações internacionais. Todo tipo de produto importado, né, e para a gente ter uma qualidade, uma credibilidade no mercado, ele precisa ter certificações internacionais. As principais certificações seriam a linha UL, né, ele pode circular nos Estados Unidos e Canadá, então é muito importante ter essa certificação. A linha CE, tá? O produto pode ser comercializado na União Europeia. E nós temos a linha EX, que é a certificação EX em metro, tá? Então, especificamente na ProAlto, todos os bônus de passagem, pode ser o PUM, pode ser Dinco, pode ser parceiro antigo Dexon, tem as principais certificações internacionais, CE, UL, nós temos também a ROS, né, que é uma certificação que fala que o produto está livre de substâncias que podem agredir o meio ambiente, tá? Agora, a certificação EX, ela é específica. Ela é específica porque ela é própria para ambientes com potencial ou zonas de risco que são potencialmente explosivas, tá? Então, especificamente nessa área de atuação técnica, o produto tem que ter a certificação EX. Para comercializar o produto com a certificação EX na ProAlto e no Brasil, nós precisamos procurar o órgão Inmetro para ele validar a certificação MEX aqui e providenciar um certificado nacional para nós aqui, para a gente conseguir comercializar esses itens, tá? Então, as duas linhas de bônus hoje na ProAlto, que nós podemos comercializar para clientes de área classificada e que tem a certificação EX em metro, são as duas linhas da UPUM, linhas UKJ, parafuso, cinza, que é similar à linha UK da Phoenix Contract, que é um concorrente, e a linha UJ5, que é similar à linha ST, que é um bone mola da Phoenix Contract, que é outro concorrente também, tá? Então, na linha de certificações, basicamente, todos os nossos bones têm as principais certificações internacionais e vamos dar um highlight especial para essas duas linhas aí, o KJ e o J5, que tem a certificação EX, tá? Para área classificada. Bem, portfólio overview. Então, a gente fez esse vídeo, pessoal, em particular, para a gente mostrar um pouquinho, você que não tem muito tempo de se aprofundar, quais são as linhas, as principais linhas de bônus de passagem que a ProAlto tem hoje, tá? Então, assim, ó, bônus parafuso bege, eu tenho duas opções. Eu tenho a linha USK, que é a linha UPUM, tá? E tenho a linha DK da Dinco. Então, ambas as opções a gente consegue trabalhar, sempre tentando tendenciar a linha da Dinco primeiro e depois a linha UPUM, tá? Outra linha de bone parafuso, agora de cor cinza. Eu tenho a linha UKJ, que é a linha cinza, de marca Upum, tá? Eu tenho outra linha de bone, também é UKJ, só que ele se caracteriza por ser mini bone, então ele tem um mini trilho, tá? A gente fala mais sobre esse assunto no vídeo sobre tipos de bone, tradicional ou mini, tá? Então a gente fala um pouquinho mais sobre essa característica aí. E outro bone cinza que nós temos é a linha TBD da marca Dinco, que nós queremos escoar, é um bone parafuso, bem semelhante à linha UKJ, porém ele não tem certificação internacional, por isso que nós queremos escoá-lo, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre as opções de bone parafuso. Opção de bone amola. Opção de bone amola na ProAlto, temos uma opção, que seria a linha UJ5, que é um bone mola para trilho da marca Upum, tá? Semelhante à linha ST da Phoenix Contract. E eu tenho a versão mini bone dessa linha, que é a linha UJ2, tá? É o mesmo tipo de conexão mola, porém ele dispensa o uso de trilho padrão DIN 35 por 7.5. Tá? Então, a opção mola tem essa opção J5 e essa subcategoria do J5, que seria a linha J2. Outro tipo de conexão e opção que nós temos de bone push-in. Bone push-in hoje, nós trabalhamos com a linha da Andin com a linha DP. Ele é um bone push-in, ele é mola push-in, tá? A conexão é mais rápida, de cor bege. Tá? O padrão que ele segue é o padrão da Vadmiller, que é um concorrente grande aí nosso, e ele segue esse mesmo padrão.
Outro bone puxinho que nós temos que queremos escoar é a linha DS da Dexon. A gente falou um pouquinho nas marcas parceiras em outro vídeo nosso, tá? Sobre a Dexon, era um parceiro, não é mais interessante para Pro Alto, tá? Continuar com essa parceria, porém nós temos alguns itens em estoque que nós queremos desovar. A gente quer comercializar esses itens para focar principalmente na linha DP, tá? Então, essas são as duas opções que eu tenho de bone puxinho. Claro, linha de trabalho, linha Dexon DP. Desculpa, linha Dinkel DP. Linha de trabalho, linha Dinkel DP, desculpe. E a linha DS Dexon é a linha que nós queremos escoar, se possível, tá? Para um outro projeto aí, de cor cinza, tá bom? Bone também, opção por conexão olhal. Eu tenho os bones linha UBJ2, que é um bone bege da Opum, tá? Então, o bone olhal, ele não, além de ter o parafuso, por que que a gente não chama ele de bone parafuso? Pelo tipo de terminal que você vai conseguir inserir nele. Você não vai conseguir inserir um terminal tipo ilhós ou pino nesse conector olhal, mas apenas o terminal garfo ou o terminal olhal, que seria o forquilha. Tá? Então, por isso que chama bone por conexão olhal. Então, com essa característica de conexão, nós temos a linha UBJ2, que é o bege, linha UBJ2OT, que seria o famoso concorrente da linha OTA, da Phoenix Contact, tá? Ele tem a conexão olhal, porém o parafuso ele é imperdível. Então, você não consegue retirar o parafuso totalmente do conector. Então, nós temos essa opção bem semelhante à Fênix, tá? E eu tenho também a linha de bone olhal, linha UTD, que seria a mesma coisa, idêntica da linha UBJ2, porém, quando a gente fala de bone UTD, a gente já pensa em cabos maiores, tá? Com diâmetro e seção maior. Então, a linha UTD, ela tem de cabos de 35 milímetros quadrados a 240 milímetros quadrados, tá? Então, para a linha olhal de potência, a gente vai usar a linha UTD. Outro bone olhal que nós temos é a linha DKU da Dinkel, tá? Esse item ainda é novo, não temos a pronta entrega, porém é uma opção para substituição da linha UPUM, que é a linha UBJ2OT. Então, aos poucos, nós vamos migrar da linha da UPUM, o bone olhal bege UBJ2OT, para a linha DKU, que é o bone de cor preta da Dinkel, tá? Então, vamos fazer aos poucos essa transição aí, tá certo? Então, esse aqui é o portfólio geral da ProAlto, da linha de bones, tá? Os tipos, cores e a nomenclatura para vocês conseguirem comercializar esses itens com mais eficiência aí, tá bom? Vamos falar os 4 principais tipos de conexão para os bones de passagem para o alto e não só para o alto, no mercado todo, tá? Então, quais são os 4 principais tipos de conexão de bones? O mais comum que a gente vai falar primeiro é o parafuso, tá? Então, o primeiro tipo de conector que surgiu no mundo foi o bone parafuso. Então, você simplesmente vai pegar a chave de fenda comum, vai abrir o compartimento, inserir o cabo e você vai fechar o compartimento com o torque indicado, tá? Então, esse aí é a conexão de bone que a gente chama de parafuso. Pensando em melhorar e agilizar o processo de conexão de cabos, um concorrente grande, a Vago, ela patenteou o Spring Cage Clamp, que seria a mola. O que que o bone mola faz? Você vai inserir uma chave de fenda no bone, ele vai abrir o compartimento da mola, você vai inserir o cabo, vai soltar a chave de fenda. Depois que você vai soltar a chave de fenda, a mola ela vai ficar fixa e vai prender o cabo, tá? Então você vai ganhar velocidade de conexão. Ao invés de você fechar a fenda do parafuso, você vai ganhar tempo e velocidade utilizando assim a tecnologia mola, tá? Então o bone mola aí, a gente vai ganhar tempo, vai ganhar eficiência, claro, né, nas conexões elétricas, e o montador do painel ele vai ganhar tempo e redução do tempo de mão de obra aí, utilizando o bone mola em detrimento do bone parafuso, tá? Outro tipo comum de conexão seria o bone por conexão olhal. Esse tipo de bone, ele aceita apenas os terminais forquilha ou garfo e terminal anel, tá?
Nesse caso, você vai precisar retirar o parafuso por completo do bone, inserir o terminal e recolocar esse parafuso. Existe bone por conexão olhar que ele tem o parafuso imperdível, que é no caso da famosa linha OTA da Phoenix Contact. Então, nesse caso, nós temos sim um bone também, que a gente fala um pouquinho sobre no nosso vídeo Portfólio Overview, tá? Que a gente fala sobre todas as linhas de bones. E esse bone é a linha UBJ2OT. Esse bone ele tem conexão olhar também, porém você não precisa retirar o parafuso, ele fica preso no conector, você vai inserir o cabo com o terminal, pode ser garfo ou olhar, e aí você vai fazer a conexão, tá? Então existe esse tipo de conexão também. Uma característica importante desse tipo de conexão olhar é que ele é geralmente utilizado para bones de potência, tá? O mercado sempre fala sobre bones de potência a partir de bitolas de 35 milímetros quadrados em diante. Então, de 35 milímetros até 240 milímetros quadrados. Então, para essa linha, a ProAlto tem a linha UTD, que é um bone olhar, e juntamente com o bone olhar, nós podemos ofertar o terminal de compressão, que seria próprio para esse bone olhar, tá? Então, por que que muitos clientes optam pela conexão olhar? Porque eles vão inserir condutores de seção maior, tá? Cabos maiores, de 35 em diante. Outra linha que a gente ganhou em agilidade, tá? No mundo todo foi a conexão push-in. Então, antigamente tínhamos a parafuso, que precisava ter uma chave de fenda para fechar. Depois do parafuso, tivemos a conexão mola, que já auxiliou o cliente a ganhar o tempo para você colocar o cabo no conector, não precisa ter a chave de fenda para você fazer o fechamento, você vai inserir a chave somente para acionar a mola, ele vai fechar. E nós temos um upgrade desse tipo de conexão mola, que seria conexão push-in. A conexão push-in, você só vai precisar inserir o cabo no bone e ele já vai ficar fixo. Então, você não vai precisar de ferramentas adicionais para que você fixe o cabo no bone, tá? A única condição seria, como na imagem que nós estamos vendo agora, nós temos uma peça laranja próximo da parte que você vai inserir o cabo ali. Então, se o cliente colocar o cabo errado ou colocar o cabo em outro borne e precisar retirar, porventura, esse condutor, esse cabo, ele vai pressionar com uma chave de fenda essa pecinha laranja na parte superior e vai retirar o cabo, somente nessas condições, tá? Mas se ele fizer a conexão de cabo correta e for esse cabo nesse borne, ele vai ganhar um tempo muito grande em comparação à linha mola e em comparação à linha parafuso, tá? Então, a linha push-in, questão de tempo, de velocidade e também, por que não citar, confiabilidade de conexão, a linha push-in ela vence em detrimento dos outros tipos de conexão, tá? Então, esses são os principais tipos de conexão que nós temos da linha de bone de passagem. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os tipos diferentes de bones que existem, tá? Então, quando o cliente pedir um bone, a gente precisa solicitar mais informações. O bone que tem mais saída, mais giro, é o bone de passagem simples, ou seja, ele tem uma entrada e uma saída, tá? Se o cliente quiser ganhar espaço no painel, nós temos os bones duplos e os bones triplos. Então, o que que seria isso? Um bone duplo, ele tem duas entradas e duas saídas. É como se você pegasse dois bones comuns, um do lado do outro, e verticalizasse esses dois conectores, tá? Então, você vai poupar o espaço físico aí no seu painel, no trilho, tá? Que está fixado na placa de montagem, tá bom? E o bone triplo, ao invés de você substituir dois bones, você vai substituir três bones, tá? Então, você tem essa característica aí também para você ganhar espaço. Temos também, pessoal, o bone seccionador, que é esse bone que tem essa pecinha laranja no centro. Para que serve o bone seccionador? Suponhamos que você tenha um determinado painel e você precisa apenas substituir um dos componentes desse painel. Para evitar que você desligue os disjuntores, desligue o painel inteiro, nós temos o bone seccionador. Então, essa pecinha laranja, você pode abrir ela com uma chave de fenda,
Então, nesse bone, essa pecinha serve como um interruptor. Você vai desligar o bone, tá? Então, você vai impedir que a corrente de um lado desse bone ela passe para o outro lado. Então, você vai conseguir substituir determinada peça do seu painel com muito mais segurança, praticidade e vai ser desnecessário você desligar ele por completo, tá? Porque você vai estar seccionando, vai estar separando o circuito apenas da parte que você precisa, tá? Então, essa que é a funcionalidade de um bone seccionador. Parecido com ele, nós temos o bone fusível. Então, suponhamos que eu tenho determinado equipamento, que ele é de 24 volts e suporta 2 amperes. Antes desse equipamento, eu vou fazer uma ligação em série de um bone fusível. E o fusível que eu vou escolher vai ser um fusível de 2 amperes. Por quê? Quando a corrente passar por esse bone, ele vai passar, óbvio, por esse bone, e depois o bone vai estar ligado nesse componente, que vai ser um componente mais sensível, que vai suportar os 24 volts e 2 amperes. Quando passar a corrente, quando passar de 2 amperes, o fusível ele vai se abrir. Então, o fusível ele vai proteger, tá? Essa outra peça do meu circuito, que é mais sensível, para que não venha uma sobrecarga nele. Então, um bone fusível ele serve para proteção. Na ProAlto, a gente vende o bone fusível sem a sinalização LED, e eu tenho também a opção do bone fusível com sinalização LED, com vários tipos de tensões, de 12 volts, 24, 110, 220 volts, tá? Então, eu tenho esse bone fusível que também é muito útil para o dia a dia dos nossos clientes. E os bones tipo terra, tá? O bone terra, ele vai fazer o papel de levar essa sobrecarga do sistema ao trilho DIN, tá? Porque o suporte do Bone Terra, ele é metálico. Tem até a foto do nosso Bone Terra. O suporte dele é metálico. Então, qualquer sobretensão que venha no Bone Terra, ele vai jogar para o trilho. O trilho, por sua vez, está fixo na carcaça, na placa de montagem do painel. Então, ele vai passar essa sobrecarga para a carcaça do painel, tá? Para a placa de montagem, e a placa de montagem, por sua vez, para a carcaça do painel. Então, ele vai auxiliar no aterramento de diversos componentes nesse painel elétrico. Por isso que é tão importante a gente ter um borne terra também, tá? Borne para cabo neutro. Toda a linha de bornes ele tem a linha neutro, que é um borne de cor azul, tá? Então os conectores neutro para cabo neutro, eles geralmente têm a cor azul. Geralmente o cliente ele vai pedir já um borne com essa cor, nessa característica, para que a gente consiga ofertar, tá? Então, a princípio, é muito importante a gente salientar que quando o cliente pede um borne de passagem, a gente sempre pode pegar o part number do bone que o cliente usa, tá? Passar para a nossa área de engenharia de aplicação de produto, para que a gente consiga checar se é um bone simples, se é um bone duplo, triplo, se é um bone seccionador, se é um bone fusível, se é um bone terra, tá? Então, é muito importante a gente definir qual tipo de bone que o cliente vai precisar, tá ok? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o padrão de mercados concorrentes. Que tipo de concorrente a gente pode ofertar? Que tipo de borne? Então, quais bornes nós vamos escolher se o cliente usar um borne da Fênix, usar um borne da Vago, da Weidmiller, tá? Então, eu deixei nesse slide uma colinha aí para que vocês utilizem no dia a dia, tá? Então, exemplo. Se o nosso cliente final utilizar um bone bege parafuso da Weidmiller ou da Conexel, né, que são a mesma marca hoje, linha saque, qual linha de bone que nós vamos ofertar? Qual linha de ataque que a gente vai seguir que é mais próxima possível da linha que ele usa hoje? A linha Pro Alto equivalente, o SK da Upum, e a linha DK Dinko, tá? Então, essas duas linhas, elas são similares e a gente pode comercializar caso o cliente utilize a marca da Weidmiller. Outro ponto, segundo tópico, se o cliente usar um bone cinza parafuso da Phoenix Contact, linha UK, as linhas equivalentes são a linha UKJ, que seria a linha 100% similar à linha cinza, e
conforme a orientação nossa, que é sempre seguir ou tendenciar a seguir o padrão da Jinko, podemos trabalhar o cliente para ele trocar, tá, gradativamente a linha parafuso para a linha bege, que seria a linha da Jinko, linha DK, tá? Então, nós temos essas duas opções aí. Outro ponto que é o terceiro tópico, que eu deixei os tópicos mais comuns aí para que vocês vão se deparar no dia a dia, tá? Se o cliente utilizar bones da marca Vago, a marca Vago é um concorrente nosso, eles não têm bone parafuso. Então, quando o cliente utilizar bone Vago, ele já é um bone mola e um bone puxim, tá? Então, sabendo-se disso, o que que nós vamos fazer? Quando o cliente utilizar bone vago, vamos trabalhar com duas linhas, a linha UJ5, que é a linha mola da Upum, ou a linha DP Dinko, que é a linha bege, tá? Claro que deixo bem claro, tanto nesse terceiro tópico quanto no segundo. Quando for trabalhar com um bone Dinko e o cliente usar um bone padrão cinza, é interessante citar a diferença de cor, tá? A tonalidade do poliamida, para que o cliente fique a par que ele não vai poder mesclar no mesmo painel itens de cores diferentes, tá? Então, a parte estética geralmente já é um ponto ruim. Então, é sempre interessante a gente explicar para os clientes qual que é o padrão de cor que nós estamos ofertando aí, tá? Último ponto, exemplo, se o cliente utilizar um bone, a linha OTA da Phoenix Contact, que é a linha cinza, a gente pode ofertar um bone que é 100% similar, que é a linha UBJ2OT, que é um bone com parafuso imperdível da marca Upum, e em um segundo momento, um segundo instante, a gente pode tendenciar a indicar a linha da Jinko, que é a linha DKU, tá? Que é um bone olhal de cor preta, e ele também tem esse parafuso imperdível, tá? Então, esses que são os principais concorrentes, principais tipos de conexão versus padrão de cor, e eu recomendo que vocês tomem nota para que vocês utilizem no dia a dia, até que vocês já gravem realmente como que o mercado lida com essas questões de cor, tipo de conexão e quais linhas da ProAlto podemos ofertar em cada caso, tá bom? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a diferença de borne tradicional e mini borne, tá? O borne tradicional, ele vai ser encaixado em trilho padrão DIN. Esse trilho, eu tenho ele, o padrão de trilho, que é o trilho mais comercial, é o 35 por 7,5 de altura, tá? E eu tenho também esse trilho base alta, que é o 35 por 15, tá? Tanto o trilho base baixa quanto o trilho base alta, eu tenho ele liso, e tenho ele perfurado, ou seja, com furos oblongos, tá? Então tem essa diferença aí. E nós temos também a linha de mini borne, que dispensa o uso de trilho. Exemplo, a linha UJ2, que é a linha de mini borne a mola, você vai fixar diretamente na placa de montagem. Por que que existe mini borne? Porque tem clientes que o invólucro, que o painel é pequeno, então ele tem uma restrição de espaço ali. Então, nesses casos, ele vai precisar utilizar o mini borne, tá? Então, é importante para quando a gente fala de borne de passagem, checar se o cliente vai ter o padrão de borne que encaixa em trilho ou se o espaço dele é confinado ou restrito. Então, a gente tem a opção da linha de mini bornes, tá? Dentro dessa linha de mini bones, eu tenho esses dois padrões. Eu tenho o mini bone a mola, que nós já falamos que é a linha UJ2, e eu tenho o mini bone UKJ. Diferenças: o J2 mola, o KJ conexão parafuso, o J2 dispensa o uso de trilho para fixação, porque ele é fixado diretamente em placa de montagem. A linha UKJ, eu vou precisar de um trilho. A gente chama ele de mini trilho. É o trilho 15 por 5,5, tá? Então, as diferenças são essas. Então, na ProAlto, a linha de mini bornes, nós temos esses dois itens. Vamos falar, pessoal, sobre o bloco de aferição. O que é um bloco de aferição? Nada mais é que uma régua de bornes, é um pedaço de trilho com vários bornes, tá? Cada bloco tem uma característica, tem um setup diferente, tá? Então, sempre quando o cliente utilizar blocos de aferição,
Nós, da engenharia de aplicação de produtos, sempre recomendamos que o comercial passe fotos, passe o código do produto que o cliente já compra, ou do concorrente, ou da própria ProAlto mesmo, para que nós possamos especificar, tá? Mas um bloco, ele é um tipo de régua de Bohr padrão, tá? Ele tem já os conectores corretos para cada posição dele, e nós utilizamos basicamente dois modelos de Bornes, que é o SK6S e o Bone SK6D, 6T, tá? Que seria o Bone para trilho da marca Upum. O Bone SK6S ele tem o seccionador interno e o Bone SK6T não, tá? Utilizamos também os postes finais, as tampas, identificador desse bloco, por vezes não se faz necessário, apenas quando o cliente realmente exija que esse bloco seja identificado, e nós trabalhamos também com o jumper, esse jumper preto, né, que seria o jumper KSS8, para o cliente conseguir seccionar o circuito, tá? Geralmente, o que a ProAlto faz? Nós fazemos o projeto de cada bloco de aferição. Se o cliente se interessar por determinado bloco, ou se a engenharia especificar determinado produto, nós passamos a foto dele, se possível, enviamos o projeto, o desenho, para o cliente analisar se é isso que ele vai querer realmente, tá? Então, a gente está sempre à disposição. Quando for necessidade de bloco de aferição, nós podemos passar diversas opções aí para a gente auxiliar o time comercial, tá? Juntamente aos clientes. Série OT. Pessoal, nós temos uma série especial, que é uma série de ataque com um concorrente nosso chamado Phoenix Contact, tá? É o Bone OT, que a gente chama, tá? A série, a linha equivalente do concorrente Fênix chama linha OTA, tá? Então, qual é a característica desse Bone? Esse Bone é compatível com terminais olhais, tá? Ou garfo, pode ser olhal também. O Bone, ele é da cor cinza. Nós temos o Bone de passagem simples para cabo de 2.5, que eu tenho um código. Bone 6 milímetros quadrados e o Bone 25 e também o Bone seccionador, tá? Então eu tenho 4 tipos de bones dessa linha, dessa série OT. O parafuso dela é imperdível, ou seja, mesmo ele sendo conexão olhal, eu não consigo retirar o parafuso do conector, ele fica preso, tá? Dentro desse bone. Isso para facilitar a vida do montador de painéis, que muitas vezes ele vai usar o bone olhal de outras marcas e ele vai perdendo os parafusos. Então ele vai precisar, em determinado instante, de fazer uma recompra, ele vai ter que comprar novamente os parafusos que ele perdeu. Então, no bone OTA, que é o bone OT nosso, ele já vai ter esse ganho de tempo e essa característica do parafuso já está fixo no bone, tá? Então, concorrente, que a gente já citou algumas vezes, é a Phoenix Contact, e nós temos um concorrente que é a ConnectWell, que é uma marca da Índia, que também tem esse bone olhal, tá? Então, é um concorrente grande, a gente pode ofertar também, tá? Questão comercial, que eu citei, que eu cito também, a gente consegue ter um preço mais agressivo que os concorrentes, tá? Principalmente que a Phoenix Contact. Itens sem giro. Pessoal, esse tópico, esse vídeo é importante porque de toda a linha de produto que nós temos na ProAlto, em determinadas situações a gente acaba acumulando determinados produtos que a gente tem um pouquinho de dificuldade em comercializar, tá? A gente chama esses itens de itens sem giro. Eu deixo aqui uma linha de bone de itens sem giro, que é a linha DS, que é o bone push-in da marca Dexon, tá? A marca Dexon, atualmente na ProAlto, nós não estamos querendo mais trabalhar, tá bom? Então, a gente está colocando os parceiros Ginkgo em principal, segundo plano o PUM, e apenas esses, tá? Então, a gente não está mais interessado em trabalhar com a Dexon. Então, o Bone Pushing Dexon é bem semelhante ao Bone DP da Ginkgo Pushing, tá? Então, você vai ter um Bone com uma característica de rapidez na conexão, então você não vai precisar de ferramenta para você conectar o cabo e sim retirá-lo conforme a imagem, tá? Se você quiser retirar o cabo depois que inseriu no bone, tem a chave de fenda para você fazer
para você retirar, tá? Então você vai ganhar rapidez, facilidade de manutenção. Você pode usar terminal ilhós, tá? E a tecnologia que ele utiliza é da Fênix e da Vago, tá bom? Então vamos, pessoal, por favor, tentar escoar essa linha de bone DS da Dexon para que a gente consiga focar na linha DP da Dinko, que é o bone puxinho, que é a linha bege, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os bones especiais, tá? Nós temos alguns bones especiais, exemplo, o bone parafuso triplo mais terra. Então, assim, a gente tem os bones que tem mais giro, bone simples, bones duplos e um pouquinho de bone triplo. Mas nós temos o bone que ele poupa mais espaço ainda, que é o bone triplo mais terra, tá? Então, ele tem 3 níveis e ainda tem o bone terra na parte inferior. Tá? Então, esses itens eles são bem específicos para o cliente ganhar espaço em painel. Então, por vezes, a gente sempre indica que quando o cliente usar um bone especial, vocês, por favor, peguem o part number que o cliente já compra, ou a especificação técnica dele, e passem para o setor de EAP, tá? Que é o setor de engenharia de aplicação de produto, para que a gente consiga auxiliar vocês nessa especificação e checar o item mais próximo para que a gente consiga fazer um trabalho eficaz, tá? Nós temos também outro bone especial, que seria o bone triplo mola, tá? Os bones que têm mais saídas são os bones simples e os bones duplos. Claro que também o bone fusível, o bone terra, tá? Que a gente falou um pouquinho sobre tipos diferentes de bones, que é outro vídeo que nós temos aqui. Esse bone triplo, a mola, ele poupa o espaço e a conexão dele é rápida. Então, por isso que é um bone bem especial, tá? Os grandes concorrentes nossos têm, que é a Phoenix Contact, a Vadmiller, a Vago, tá? Então, é um bone especial para que a gente consiga ganhar o espaço aí em painel, tá bom? Um acessório que é um item especial da linha de Bornes é o poste de pressão, tá? Esse poste, ele tem uma característica especial que o passo dele, a espessura dele é pequena. Então, um poste tradicional, exemplo, da linha USK, que é o USK2G2, a espessura dele é 9,5, tá? O passo dele, a espessura. Esse poste já não. Esse poste ele tem um passo de 6 milímetros, então ele é um poste bem fino para que o cliente poupe espaço em painel, tá? Ele dispensa o uso de parafuso de fixação, então ele somente você apenas encaixa ele em trilho, ele já vai ficar fixo, tá? Os concorrentes que utilizam a Fênix, Vadmiller, a Vago, a ConnectWell, tá? Então, ele é um item bem versátil. Vamos falar agora um pouquinho sobre os acessórios. Então, pessoal, na linha de bone de passagem, temos diversos itens complementares ou acessórios. O principal deles é o quê? O trilho. Então, para todo cliente que utiliza bone de passagem, ele vai precisar ter o trilho. O trilho, eu tenho ele liso, tenho com furos oblongos. Podemos ofertar réguas de bones montadas. Então, para o alto, a gente faz um projeto, o cliente manda o projeto, a gente corta o trilho no padrão que o cliente quer, já coloca os bones, tá, na disposição que o cliente precisa, identificados com os tags, tá? Então existe essa possibilidade também. Ou a gente pode vender também as barras avulsas. O trilho padrão que eu tenho dos bones, ele é 35 por 7,5 e eu consigo comercializar barras de 2 metros, tá? Tenho também o mini trilho, que seria para os mini bones, barra de 1 metro, tá? Tem os postes finais, padrão de cor bege, padrão cinza, com parafuso de fixação, poste de pressão. Eu tenho suportes para régua, tá? Esse suporte que tem ângulo, suportes metálicos, com um ângulo de 45 graus. Tem também com um ângulo de 180 graus, que é o suporte reto, tá? Para o trilho ficar mais avançado em relação à placa de montagem. E tenho também os porta-identificadores para réguas. Eu tenho o porta-identificador que eu chamo de USK-B1, que é o bege, que ele é fininho. O KJ-B1, que é o cinza, mesmo item, apenas a cor dele é o cinza. E tenho as linhas do USK-B2 e o KJ-B2, que são os
porta-identificadores, porém, ele comporta um tag maior, tá? Então, o cliente pode colocar mais informações nessa identificação. Então, esses são os itens principais complementares, tá? Ou acessórios da linha de bônus de passagem. Vamos falar da série USK, tá? A série USK é um padrão de bone cor bege, é um bone parafuso, é a primeira linha de bones que a Proalto iniciou os trabalhos. Então, esse bone, ele é 100% similar à linha SAK, ou linha SAC, da Conexel, tá? Como muitos sabem, a Conexel ela foi comprada por outra empresa chamada Vadmiller, tá? Então, o principal concorrente da Proalto nessa linha de bone bege, o SK, é a linha da Conexel Vadmiller, linha SAK, tá? Então, quando o concorrente precisar de um bone de passagem bege, parafuso, a principal linha que a gente pode ofertar seria a linha USK, tá? Ela tem, claro, os acessórios, as tampas, placa de separação, identificador, toda a linha de bone, pessoal, linha USK, nós vamos utilizar a etiqueta que é a KB6/6. Então, todo tamanho, todo tipo de bone USK, nós vamos utilizar um padrão de etiqueta que é KB6/6, tá? Essa linha também tem as pontes conectoras, que são as pontes que são os parafusos, tá? De 2, 3 até 10 vias. Nesse tipo de ponte conectora, a gente pode cortar, exemplo, se o cliente precisar utilizar uma ponte de 5 vias, a gente pode pegar uma ponte de 10 vias, realizar o corte, e o cliente vai ter duas pontes de 5 vias, tá? Então, ele tem essa versatilidade também. E além da ponte conectora que vai na parte interna, eu tenho também o jumper externo. Então, nessa linha de bone de passagem, eu tenho o jumper externo, tá? Nessa linha de bone USK, eu também consigo montar os blocos de aferição, que eu utilizo aqueles dois bones específicos, linha USK 6S e USK 6T, tá? Então, a gente falou um pouquinho agora sobre a linha de bone USK, da marca Upum. Vamos falar agora um pouco da série UKJ. A série UKJ, eu tenho ele tradicional, que é para trilho DIN padrão 35, tá? Pode ser 35 por 7.5, 35 por 15 o trilho. E eu tenho o Mini Bone, que é a linha UKJ Mini, que é para trilho de 15 por 5.5, tá? O Bone UKJ é um Bone super, super especial. Ele tem diversas certificações internacionais, tá? Uma certificação em destaque é a certificação EX, então ele é próprio para uso em áreas classificadas. Ele é 100% similar a um bone da Phoenix Contact linha UK, tá? Então, tampas, jumpers, geralmente são 100% intercambiáveis com a linha da Phoenix. Outros concorrentes que usam um bone similar é a VEG, a Siemens, a Cabur, a Connectwell, tá? Entre diversos outros. Então, muitos clientes hoje é uma concorrência muito grande de bone parafuso linha cinza, tá? Então, esse bone tem as tampas, as placas, ele tem também a ponte roscada, que são os parafusos, tá? Tem jumper externo também, e as etiquetas é o padrão de etiqueta linha UZB. Então, para cada tamanho de bone, eu tenho um tamanho da linha UZB de etiqueta diferente, tá? Essas informações a gente deixa no nosso catálogo e no site também para referência, tá bom? Pessoal, a série de Boni, o J5, ela é muito famosa e eficaz porque ela vai ganhar tempo em detrimento à linha de Boni parafuso, tá? O Boni a mola hoje eu tenho ele padrão para trilho DIN, que é a linha UJ5, e tem a versão mini Boni, que é a linha UJ2. Sendo que nessa versão UJ2, ela vai dispensar o uso do mini trilho, tá? Então você vai fixar a linha UJ2 diretamente em placa de montagem. A linha de Boni UJ5, ela é 100% similar a uma linha famosa de um concorrente chamado Phoenix Contact, que é a linha ST, tá? Que é o Spring Terminal Block.
Então, todo cliente que utilizar o bone da Fênix Contact linha mola, ou utilizar também o bones do concorrente vago, que é um padrão mola ou padrão push-in, nós podemos ofertar com sucesso e de uma forma eficaz a linha UJ5, tá? A linha UJ5 ela vai dispensar o uso de ferramentas especiais. A gente só vai precisar de uma chave de fenda para abrir, acionar a mola dele, inserir o condutor, o cabo, e você vai retirar a chave, tá? Então, você não vai precisar rosquear a chave de fenda como a gente faz na linha de bone parafuso. Por isso que essa versão tem tanto sucesso, a linha UJ5. Nessa linha UJ5, o jumper é tipo pente, tá? Então nós não temos aquela ponte roscada parafuso, ela só tem o jumper interno, tá? E eu não tenho opção de ter jumper externo, assim como eu tenho no Borne parafuso. O que que eu tenho no Borne parafuso? Eu tenho a ponte roscada que vai na parte superior e eu tenho o jumper externo. No Borne Amola, não. No Borne Amola eu só tenho um jumper, que é um pente inteiriço, tá? E você não precisa rosquear ele. Esse jumper é tipo um encaixe. Ele tem, claro, a linha UJ5. Ele tem as tampas, placa de separação, Borne terra, duplo, fusível, tá? Todos os tipos de Bornes aí, os mais comuns de mercado, nós temos. E a etiqueta dele, no compartimento superior, quando for bond simples, utilizamos a linha UZB. Quando for identificar o compartimento lateral do borne, aí nós utilizamos a linha UBFM, tá? Toda essa informação a gente deixa no site e nos catálogos Pro Alto. Qualquer dúvida que vocês tiverem para especificar acessórios, o setor de engenharia de aplicação de produto na Pro Alto está à disposição para auxiliá-los. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa série UBJ2. Essa série, ela tem a linha bege, tá? Que é o parafuso perdível, que é o bone olhal tradicional, e eu tenho a linha cinza, que é o bone com parafuso imperdível, que a gente chama de linha OTA, tá? Então eu tenho o bone bege tradicional, o BJ2, e o bone cinza com parafuso imperdível, o BJ2OT. O tipo de terminal que eu vou utilizar nesses bones é o tipo garfo ou tipo olhal, tá? Eu não posso utilizar um bone tipo ilhós. Essas linhas eu tenho diversos concorrentes, principalmente a Phoenix Contact, eu tenho a ConnectWell, a Vadmiller também tem uma linha de borne olhal, tá? E nós costumamos ofertar esse tipo de conexão para clientes que já utilizam esses bones semelhantes de marcas de concorrentes, tá ok? Série UTD. A série UTD é um tipo de borne, é um tipo de série que é utilizado para cabos de potência. Então, cabos de potência, o mercado considera o range de cabos de 35 milímetros quadrados a 240 milímetros quadrados, tá? Então, a gente chama de linha de borne de potência. Geralmente, quando nós trabalhamos com essa linha, ofertamos outra linha de produto que tem uma sinergia com essa linha de bones, a linha de terminal de compressão. Tá? Então, sempre quando o cliente compra um bone de potência, olhal, nós ofertamos também a linha de bone de compressão. Tá? Então, os clientes gostam bastante da linha de conectores olhal, justamente pela confiabilidade da conexão. Tá? E muitos clientes que eles não costumam confiar em bone mola ou bone parafuso, para bitolas muito altas, para cabos de potência. Então, o tipo de conexão olhal de potência seria ideal para esse tipo de aplicação. Vamos falar sobre a linha DK. A linha DK é a linha parafuso do nosso parceiro Dinko, tá? É um bone de cor bege. É um bone que a gente está trabalhando com ele para ele substituir a antiga linha USK, que é a linha da UPUM. Por quê? A linha de bone Dinko DK, ela tem as etiquetas, placas, né, tampas, jumpers, todos os acessórios e
O diferencial dela é que a gente consegue fazer a gravação dos tags de uma forma bem mais rápida e eficiente com uma impressora térmica da marca Jinko, tá? Então, o cliente que comprar um bone parafuso bege da marca Jinko, ele vai ter uma velocidade bem alta em comparação a outras marcas do mercado na questão dos tags, do tagueamento, da identificação desses bones, tá? O Bone DK hoje da marca Jinko, nós temos ele à pronta entrega, bitolas de 2,5 até 240 milímetros. Temos todos os acessórios dele. Diferentemente da linha USK, ele não tem a ponte roscada, que é o parafuso. Ele tem o jumper, tá? Então ele tem o jumper interno tipo pente, que facilita, sim, para o montador de painel não ter o contato acidental com a parte metálica desse jumper, tá? Então é um bone muito usado e ele está sendo substituído. E a gente vai utilizar essa linha de bone DK para substituir aos poucos clientes que utilizam linha de bone USK na ProAlto. Linha de bone série DP. A série DP é uma linha de bone push-in da ProAlto que trabalhamos da marca Jinko. A linha de bone DP, ela é o tipo de bone que o cliente mais ganha em tempo e velocidade de conexão. Por quê? Você não vai precisar de ferramentas nem para parafusar e nem para abrir a mola. O acionamento dessa mola é feita de forma automática. Então, você vai pegar o cabo com o terminal já limpado e inserir no bone. E ele já vai ficar fixo, tá? Os bones push-in, eles têm bitolas de 2,5 até cabos de 16 milímetros quadrados. Tem ele de diversas configurações. Bones simples, duplos, uma entrada e duas saídas, duas entradas e duas saídas interligadas e individuais também, separadamente, de um andar, dois andares também, tá? Os tags, eu posso fazer as identificações desse bone de uma forma rápida e prática com o software Jinko e com uma impressora térmica portátil, tá? E a linha DP da Jinko, ela é similar, tanto técnica barra esteticamente, né, da linha da Vadmiller. A linha da Vadmiller, que é um concorrente grande nosso, ele tem essa linha de bone push-in e a linha de ataque nossa seria a linha DP, tá? Então, a linha de bone da ProAlto, que tem mais, que o cliente tem o maior ganho de custo versus benefício, seria a linha de bone DP, porque o cliente vai ganhar em tempo, tá? E o cabeamento vai ser feito de forma muito mais rápida e a confiabilidade vai ser bem maior, bem superior.